Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gregório Sagara, é um enorme prazer estar aqui com vocês de novo, falando sobre a sequência de manipulação do software Blue Sky Plan para visão de implantodontia. A ideia hoje é a gente compartilhar o enceramento de um elemento e o planejamento de um implante. Se você é a primeira vez que está manipulando o Blue Sky Plan, eu sugiro que você assista esse vídeo antes, tá? Porque eu já vou partir já do paciente virtual montado. Então toda a parte de montagem, abrir DAI com STL, vale a pena assistir esse vídeo primeiro e aí depois em sequência você volta para cá e continua o fluxo de trabalho. Tá? Bom, primeiro passo, eu quero aproveitar a atualização do Blue Sky Plan para a detecção automática dos nervos. Então eu estou já com escaneamento alinhado, estamos com a tomografia aberta, porém sem a delimitação do alveolar inferior. E eu quero mostrar para vocês o uso dessa ferramenta. Então a gente vai em adicionar nervos. Se caso não tiver aparecendo esse ícone aqui em cima, vocês vão em barra de ferramentas e adicionar essa barra ferram, tá? Que vai ser justamente esses ícones aqui. Clica no adicionar nervo e aí vamos para o segundo ícone, que é a detecção automática de nervos. Então, a gente tem outras formas de fazer isso, adicionando manualmente ou fazendo uma indicação dos forames mentuais. Essa atualização ajudou bastante, boa parte das vezes acerta, mas sempre a gente precisa caminhar aqui para checar se está correto essa delimitação, essas delimitações estão corretas, tá? Então vamos sempre ter certeza que estamos trabalhando corretamente, beleza. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai executar é o enceramento diagnóstico dessa área aqui, dessa estrutura. Então eu vou remover, clicando duas vezes no 3D, a gente tem aqui a remoção da tomografia, vamos remover a visualização da tomografia e o antagonista, e vou deixar só o arco de interesse. Lá em cima a gente vai para avançadas, então a gente estava em modelo principal, clicou no canto superior direito e avançados. Aqui vão abrir algumas opções e a primeira delas é adicionar dente. Vai ser aberto a biblioteca, tá, do Blue Sky Plan. Ele está me perguntando aqui se eu quero criar um dente automaticamente com o IA. A gente vai fazer isso num segundo momento, mas eu quero fazer isso manualmente para que vocês entendam a forma principal de se fazer, depois com a ajuda do IA. Bom, nessa parte superior a gente tem o criar dente automaticamente com o IA e temos selecionar dente de catálogo. Vamos ali selecionar dente de catálogo e a gente tem algumas opções de biblioteca de dentes. Eu vou trabalhar assim com a primeira, que é o Teeth Caps. Ali é um primeiro molar inferior do lado direito, vou clicar nele e deixar aqui nesses padrões, médio mesmo, tá? Sem clicar aqui em ajustar a altura, vamos em OK. Ele vai me dar o marcador para adicionar. Eu preciso clicar em alguma região do STL, então eu vou pegar bem na cervical aqui e adicionar esse dente. E ele vai cair meio jogado. Como que é a manipulação então do 3D? Só para relembrar lá do primeiro vídeo, botão esquerdo, né, do mouse movimenta, botão direito para cima e para baixo dá zoom e o scroll, segurando o scroll, ele vai movimentar nessas visões. Então, quando o dente está em vermelho, a gente consegue fazer a manipulação dele. Vamos entender o que são esses ícones aqui. O primeiro deles, que são os círculos, os aros. Cada aro ele vai girar o dente para o seu sentido. As setas que vão movimentar no longo eixo e as bolinhas que vão redimensionar o dente no sentido da bolinha. Então, eu posso também segurar com o botão esquerdo o dente e movimentar ele. Então agora a gente vai encerar. Vamos encerar essa região e fazer o planejamento reverso, né? Eu preciso determinar a posição de coroa, especialmente posição
de zenith para depois determinar a posição do meu implante, né? Hoje a literatura ela já coloca como a posição do zenith um dos principais fatores para a determinação da posição do ápice coronário do implante. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já movimentando, não preciso deixar exatamente ponto de contato correto, mas eu quero sim que a curva vestibular esteja harmônica, que o diâmetro do dente, né, o tamanho, a dimensão do dente esteja correto e que a oclusal também, a curva esteja correta. Tá? Depois que eu insero, eu consigo entender, voltar com o antagonista e entender algumas limitações. Por exemplo, eu estou vendo que para chegar na curva ideal desse dente, eu vou precisar ajustar o antagonista, porque no antagonista eu tenho agora uma extrusão, né, do 16, por exemplo. Tá? Então, agora delimitado a posição do dente, a gente pode bloquear ele, botão direito, bloquear, e aí de novo, botão direito, alinhar novo implante. Agora sim eu vou trazer meu implante para fazer o posicionamento tridimensional dele. E a gente vai abrir uma nova janela, que é a janela de bibliotecas. A gente pode personalizar ou usar da própria biblioteca. Nesse caso, de cima para baixo, a gente vai trabalhar com mandíbula. Vamos usar, nesse caso, vou colocar um implante da Sim. Vou trabalhar com um cone Morse Type Cut de 3,5 por 10. Eu não fiz nenhuma medida ainda, e tudo bem. Por quê? No momento que eu alinho ele, eu vou clicar no implante e de minimizar essa janela. Agora a gente tem a visualização tridimensional desse implante, que com o scroll, especialmente eu chamo essa janela para os alunos de gira-gira. Então eu giro o scroll, ele vai rodar ao longo do eixo desse implante. Então eu consigo visualizar se esse dente ele tem as dimensões adequadas ou não. Primeiro passo para eu estabelecer a posição tridimensional do meu implante é determinar, tá? Com a régua, a gente tem a ferramenta de régua, determinar qual vai ser o zenith, a posição de zenith da minha coroa. Então, por exemplo, aqui, meu zenith, vou fazer um leve ajuste do dente, trazer o zenith aqui para lá na frente, na minha prótese final, eu quero que ela esteja nessa posição, essa altura. Então, clico no implante, vou voltar aqui no gira-gira, e eu preciso determinar a profundidade desse implante. Esse é o primeiro passo. Então, tendo uma vista da vestibular e da lingual, ou palatina, eu vou traçar uma horizontal do zenith que eu determinei. Então, a régua, como ela funciona? Selecionando a régua lá em cima, eu faço um clique com o botão esquerdo, solto, arrasto e clico de novo. Então eu fiz uma horizontal, perpendicular ao longo eixo do meu futuro implante. Depois eu venho, traço uma vertical no meio dela e vou determinar a minha posição mais próximo possível de 5 mm a partir do futuro zenith. Isso aí a literatura já está bem estabelecida. Acho que talvez eu deixe até o link do artigo, um dos artigos referenciais nesse sentido, para quem tiver a curiosidade de estudar um pouquinho sobre ele. Um artigo recente, de 2021, se eu não me engano. E ele fala justamente o porquê a gente usar o zenith como referência. Então aqui nesses 5 mm eu garanto que eu vou ter um componente, a adaptação de um componente de 2 mm de altura de transmucoso pelo menos, o que vai me dar ali uma estabilidade perimplantar, certo? E além mais 2,5 mm para eu trabalhar o perfil de emergência. Então esses 5 mm são fundamentais, tá? A gente estabelecer um objetivo para o meu implante. Então, se eu achei que esse implante está muito longo ou muito curto, eu posso, ou muito estreito, eu posso clicar botão direito em cima do implante e a gente vai em substituir. No substituir, vai abrir novamente a minha janela e eu posso trabalhar aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais, né, essa janela. Então vamos entender aqui essa janela dos implantes. Temos as marcas do implante do sistema que eu optei, os diâmetros que existem no catálogo e aqui as dimensões, tá? Os comprimentos dele, então 10, 11,5. Então se eu quiser trabalhar com um diâmetro mais largo, 3,8 por 10, por exemplo, certo? Eu coloco, ele automaticamente já mudou o posicionamento. Então agora, tridimensionalmente, eu vou posicionar esse implante girando com scroll. Quero que sempre que possível eu tenha pelo menos de até 2 mm, né, de osso vestibular e palatino. Esse seria o mundo ideal. E eu vou posicionar tridimensionalmente esse implante. Então eu posso voltar para o 3D.
tirar meu antagonista e encontrar também se tridimensionalmente eu vejo se a saída do meu parafuso ele vai estar na posição que eu prevejo. Posso adicionar de novo a minha malha da tomografia. E aqui a gente tem alguns filtros, né? No terceiro ícone aqui da janela 3D, posso colocar alguns filtros diferenciados. Tá? Feito isso, pessoal, a gente tem aqui todo o planejamento cirúrgico feito. A forma como eu vou executar a guia, aí é uma opção individual. Eu posso seguir para a cirurgia guiada, o design da cirurgia guiada aqui no Blue Sky Plan mesmo. Isso vai fazer com que eu tenha que pagar um crédito para esse caso na exportação da guia cirúrgica. Ou se eventualmente eu vou para uma guia analógica, por exemplo, né, posso também realizar já baseado no meu planejamento tridimensional. O legal aqui é que sim, tenho toda a informação tridimensional do meu implante, posso fazer as medidas importantes para a minha cirurgia. Por exemplo, se eu não for fazer cirurgia guiada, eu já vou tirar a minha referência de profundidade de fresagem, que vai ser nesse caso de 13 milímetros para instalar um implante de 10. Posso pegar também a referência do meu ponto de impacto. Normalmente é comum eu fazer essa medida da distal ou a mesial do dente adjacente e eu faço a medida para saber exatamente, se eu não for fazer cirurgia guiada, onde é meu ponto de impacto. Outra informação também é, do ponto de vista vestibular, qual, né, a distância que eu vou fazer a minha perfuração. Desculpa, essa é a palatina. Então, da vista vestibular, eu posso delimitar quanto que eu vou fazer ou da lingual ou da vestibular, nesse caso vou usar a lingual, no meu ponto de impacto. Então, tridimensionalmente, mesmo que eu não vá para uma cirurgia guiada, eu consigo ter as referências e medidas precisas para a cirurgia e fazer essa tomada de medidas para começar a minha perfuração e finalizar o meu caso, principalmente lá na frente, no momento da entrega da prótese, eu ter a melhor posição possível tridimensional desse implante e longevidade, estabilidade periimplantar. Beleza, pessoal? Se vocês precisarem, algum de vocês tiver interesse, precisar de ajuda em desenvolver as ferramentas digitais, desenho de guias cirúrgicas, entender os conceitos da cirurgia guiada, eu posso te ajudar com uma mentoria. Entre em contato comigo lá no Instagram, vai ser um prazer enorme a gente bater um papo ali e quem sabe, né, eu conseguir te ajudar nessa implementação de fluxo digital dentro da rotina clínica. Valeu, pessoal!